Olá, tudo bem? Como você está? Sua casa, sua família, que a graça e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, alcance você nesse momento especial em que estamos juntos na Academia de Pregadores para começarmos um curso incrível que vai abençoar o seu relacionamento. Nós da Academia de Pregadores decidimos trazer até você 10 conselhos práticos que podem revolucionar o seu casamento. Eu sou o pastor Mark Anderson e há alguns anos venho ministrando para família e para casais em todo o Brasil e fora dele. Não só ministrando no altar, mas também alcançando famílias, lares, através de aconselhamento pastoral e também na implantação de cursos, tanto de cursos para criação de filhos, para casais, na área de sexualidade e outros aqui no Brasil e também em Londres, na Inglaterra, onde eu moro com a minha família, ajudando numa igreja missionária abençoada. E a partir de agora, você vai receber então esses 10 conselhos que podem abençoar o seu casamento, o seu ministério, e você pode utilizá-los também no aconselhamento bíblico pastoral. Serão dias ou um tempo especial de crescimento e de aprendizado na palavra com a inspiração do Espírito Santo de Deus. Vem comigo? A partir de agora, então, o primeiro conselho para revolucionar o seu casamento. O primeiro conselho que eu quero te dar para revolucionar o seu casamento é: coloque em prática o que você aprender. Para isso, eu quero ler na Bíblia Sagrada o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato e imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que Jesus, concluindo esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Esse é o sermão mais conhecido de Jesus. Nós o denominamos de o Sermão da Montanha. Jesus ministra esse sermão em frente a um lago de água doce chamado Mar da Galileia, próximo a Cafarnaum, Tiberíades, Tábiga, região onde Jesus morou por 3 anos e meio durante a sua jornada ministerial, residindo ali na casa de Pedro. Esse sermão ele é interessante porque Jesus trata de coisas práticas, simples do dia a dia. Ele vai nos revelar que Jesus é o maior de todos os mestres que já passou por aqui, por inúmeras razões. Primeiro, talvez por causa da simplicidade de Jesus ao abordar temas tão complexos. Jesus, ele era extraordinário, ele conseguia converter verdades profundas do coração de Deus de maneira tão clara e simples que até as crianças gostavam de ouvir Jesus. Uma outra razão para Jesus ser o maior dos mestres é o fato de que ele tinha uma autoridade que os escribas não tinham. O próprio texto nos revela isso. Se ouvir uma boa mensagem é maravilhoso, é prazeroso, já imaginou sentar e ouvir o verbo? Pregar devia ser extraordinário. Mas a terceira razão para Jesus ser o maior dos mestres era a sua didática. E o texto nos revela isso. A sua prática, a facilidade com que Jesus ele expunha a palavra fazia com que todas as pessoas o admirassem como um mestre. E por isso ele conta esta parábola no final do Sermão da Montanha. Lendo recentemente um livro de John Stott ele divide o Sermão da Montanha em alguns aspectos. Jesus fala sobre o caráter do cristão, sobre a influência do cristão no mundo, ele fala sobre a justiça e a piedade do cristão, ele fala sobre relacionamentos, interpessoal, casamento, família. Jesus fala de ansiedade, divórcio, percebe que são assuntos práticos do dia a dia. Mas ao finalizar, Mateus
aqui no capítulo 7, que Jesus está finalizando o Sermão da Montanha, que começa em Mateus 5, depois Mateus 6. Jesus termina o seu sermão, ele vai dar um conselho prático. Jesus ele vai aqui contar uma pequena parábola para ilustrar tudo aquilo que ele quis dizer na sua mensagem. Então ele vai nos fornecer as informações da casa da rocha e da casa da areia. E aí Jesus vai dizer que existem dois grupos de pessoas ouvindo a sua mensagem. O primeiro grupo, aqueles que ouviram, iam sair dali do Monte das Bem-aventuranças e iam praticar tudo que Jesus ensinou. Jesus então parabeniza, elogia e diz: eu vou comparar você, que ao sair daqui vai colocar em prática, como um homem que edificou a sua casa na rocha. Agora, aqueles que ouviram a minha mensagem e não vão colocar em prática, eu quero comparar vocês com um homem imprudente que está edificando a sua casa sobre a areia. A primeira verdade que você precisa saber a respeito de casamento é simples e está no texto. O que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você coloca em prática. Do que adianta eu gastar o meu tempo, você investir o seu tempo e o seu dinheiro, nós ficarmos juntos em 12 conselhos que você não vai colocar em prática? O que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você coloca em prática. O Salmo 40 é lindo e a gente sabe o primeiro verso de cor. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Duas coisas que a gente não sabe fazer, nem esperar e nem ter paciência. Do que adianta saber o texto de cor? A Bíblia tem orientações tão lindas, claras e práticas sobre todos os âmbitos da vida sagrada. Mas são apenas teoria. Se eu não executar, se eu não viver... Gente, o maior desafio de um casamento não é conhecer a Bíblia, não é ouvir os conselhos. O maior desafio está no texto. Porque a casa da rocha não é entregar a sua vida a Jesus. A casa da rocha não é ir morar no céu. Não tem a ver com salvação. Estou falando de vida prática. Jesus, é claro, constrói na rocha quem ouve e pratica. É por isso que eu vejo gente que está casada há 30 anos e nunca entrou numa igreja. E eu conheço gente que está na igreja há 30 anos e o casamento está acabando. O que muda seu casamento não é o que você vai ouvir aqui. É o que você vai decidir colocar em prática. É simples, está no texto, basta ler. E aí Jesus, no mesmo texto, ele vai dizer assim, que teve chuva, vento e rio. Chuva vem do telhado, o vento nas paredes e o rio no alicerce. Concorda comigo que não tem um lugar desta casa que não foi atingido? O inimigo hoje, ele tem procurado dinamitar os alicerces do casamento. Tem procurado, sabe, assolar as famílias com a inversão de valores e tantas outras coisas. Se você entrar no Google agora e digitar aí alguma coisa a respeito de casamento, milhares e milhares de informações vão surgir. Mas será que elas estão corretas? Será que elas estão pautadas na Bíblia Sagrada? A inspiração divina para essas informações? Muito cuidado com os conselhos que você ouve. E principalmente com aqueles que você vai decidir colocar em prática. Jesus disse que todos os lados da casa foram atingidos. Ou seja, a casa da rocha foi atacada, a casa da areia também foi atacada. A diferença de um casamento que cai e de um casamento que permanece em pé não está nas circunstâncias, está no alicerce. E o alicerce não é ter uma carteira de membro. O alicerce não é fazer um curso bíblico. O alicerce não é aceitar a Jesus. Está na Bíblia. O alicerce é colocar em prática os princípios. E esse é o grande desafio. Não é difícil pregar para casais. Eu amo ministrar nessa área. Eu amo ministrar para a família, eu amo ensinar sobre a criação de filhos, eu amo olhar as instruções bíblicas que me informam como tratar o meu cônjuge, os meus filhos, o meu próximo, os meus pais.
O desafio não é entender. O desafio não é aprender. O desafio é colocar em prática. E eu insisto, o que você vai fazer com os 12 conselhos que você vai aprender a partir de agora? Quais são as decisões que você vai tomar para que a sua vida conjugal possa melhorar? Uma informação que eu quero te dar dentro desse assunto é que não existe casamento perfeito. Isso é uma utopia. Até tem um livro que eu coloquei, Imperfeitos e Felizes. Não há casamento perfeito. E o primeiro casal da Bíblia já nos prova isso. Adão e Eva tiveram crises diversas em toda a área da família. Crise espiritual, porque pecaram. Crise conjugal. Adão acusa a sua própria esposa do pecado que ele também cometeu. Crise material. Perderam a casa, perderam o jardim. Crise com os filhos. Sabe, um irmão mata o outro. E mesmo fora do jardim, mesmo tendo ocorrido um homicídio dentro de casa, mesmo tendo perdido na vida espiritual, com todas as perdas, com todas as situações, permaneceram juntos até o fim. Deus deu para eles um filho chamado Sete, que resgatou a família e mudou a história. Sabe, todos os casamentos, desde o primeiro até todos os casamentos que você conhecer hoje, são casamentos que tiveram crises. E é interessante que quem disse em Gênesis 2:18 que não era bom o homem ficar sozinho foi o próprio Deus. Não é bom que o homem esteja só. Eu sempre, nas minhas palestras de casais, eu costumo perguntar aos casais: o homem era feliz sozinho? O homem era feliz sozinho? Sabe? Em voz única e altissonante, as mulheres dizem: não, não era. Mas o homem era feliz sozinho. O homem era muito feliz sozinho. Porque não havia pecado, não havia infelicidade, não havia enfermidade, além da presença de Deus com Adão todos os dias no Éden. Se o homem era feliz e tinha tudo o que ele precisava, por que da necessidade, então, de Deus instituir o casamento? Deus quer nos ensinar uma grande verdade. Uma grande verdade. O melhor dos jardins não faz nenhum sentido se ele não é compartilhado. Casamento é uma construção. O arquiteto é Deus. E tudo que nós precisamos para o projeto está aqui nestas páginas. De 1189 capítulos, 31.173 versículos. As instruções bíblicas, seguidas, praticadas e vividas, podem revolucionar o seu casamento. Tem um pensador que ele disse que uma família que vive os princípios da palavra fala muito mais alto em favor do evangelho do que todos os sermões que a gente consiga pregar. Adão era feliz, sim. O casamento, então, sabe, ele é esta instituição divina, formada por Deus, para que possa nos abençoar. E eu sei que você entra num casamento, sabe, com muitas expectativas, com romantismo, expectativa de ter uma boa relação sexual, de carinho, de respeito. A gente nunca pensa o lado negativo das coisas, a gente nunca aguarda que coisas ruins também acontecerão. Daí o texto disse para nós que, por melhor que seja o seu casamento, mesmo você praticando os princípios, mesmo o seu casamento, a sua casa estando firmada na rocha, mesmo assim, você vai ter vento, chuva, rio e tempestades. Esta é uma verdade. Algumas definições de casamento para você perceber sobre o que estamos falando durante essas aulas, esses 12 conselhos. A definição mais clara que eu encontrei para casamento é união de dois pecadores. União de dois pecadores. Por maiores que sejam suas expectativas, por mais santo que você seja, por mais que você pratique os princípios, nunca se esqueça, união de dois pecadores. Haverá frustração, decepção, quebra de expectativas, porque somos simplesmente pecadores.
O Eterno descobriu uma solução para o pecado, que é o perdão. Um sacrifício para o perdão. Então, casamento não sobrevive sem perdão, porque se somos falhos, além das circunstâncias externas, que é o vento, a chuva, o rio, também temos as circunstâncias internas, problema que nós mesmos geramos. Então, a união de dois pecadores precisa de muito cuidado e de muita atenção para não falir. Outra definição que eu fiz questão de anotar aqui sobre casamento é que casamento é uma escola onde a gente matricula e nunca pega diploma. Você vai passar o resto da sua vida convivendo com alguém que sempre vai te dar uma surpresa. Ninguém se forma em casamento. Ninguém se torna PhD em casamento. Ninguém conclui ou define tudo sobre casamento ouvindo ou assistindo 12 conselhos. Você precisa muito mais do que isso para entender esta vivência a dois, a complexidade, a beleza e a santidade que há em tudo isso que Deus reservou para nós. Uma outra definição de casamento que eu quero compartilhar com você é: casamento não muda ninguém, só tira a máscara. Só tira a máscara. Daí a maioria das confusões. Porque enquanto cria-se uma expectativa do relacionamento, você tem uma visão do outro. Mas quando você passa a conviver junto, quando o vento vem, a chuva vem, as crises vêm, o rio bate no alicerce, toda a expectativa que você tinha, geralmente ela se frustra, porque nós reagimos de maneira diferente, de acordo com aquilo que vem sobre nós. Então, casamento é a união de dois pecadores. Casamento é uma escola onde você se matricula e nunca pega diploma. E casamento também, ele não muda ninguém, só tira a máscara. Eu recebi recentemente um convite para bodas de casamento. Bodas de casamento. Um amigo meu foi realizar as bodas dos avós e me deu o convite. Ao pegar o meu convite, eu fiquei impressionado. Um casal de velhinhos, os dois de mãozinhas dadas, coisa mais linda que eu vi na foto. E ali, naquele convite, vinha dizendo quantos filhos, netos, bisnetos. Ele era um pastor veterano, quantos anos de pastorado. E é interessante que quando eu fechei o convite, do outro lado estava assim, olha, 75 anos de casados. Deixa eu te fazer uma pergunta. 75 anos de casados, você acha que houve algum tipo de crise? Você acredita que eles permaneceram juntos após 75 anos de casados? Porque não teve chuva, não teve vento, não teve rio? Ou porque teve chuva, vento, rio, crise, tempestade, adversidade, e eles decidiram colocar em prática os princípios da palavra? O que muda a sua vida não é o que você sabe. É o que você coloca em prática. A partir desses 12 conselhos, você precisa decidir se vai construir sua casa na rocha ou na areia. Você precisa decidir se vai se envolver com os princípios, ao ponto de que eles se tornem praticidade na sua vida. Ou se eles serão apenas teológicos, teorias, inspirações, divagações na sua mente. O que muda a sua vida não é o que você sabe, mas é o que você coloca em prática. Jesus termina o Sermão da Montanha nos trazendo essa orientação que não serve só para o casamento, mas serve para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Se há crise financeira, se a casa estiver na rocha, é superável. Se houver crise na relação íntima do casal, estando sobre a rocha, os princípios, também é superável. Mas, infelizmente, se não praticarmos os princípios basilares das Escrituras Sagradas, qualquer vento, qualquer chuva, qualquer tempestade pode nos jogar no chão. E isso será terrível, não só para você como casal, mas para os filhos, para toda a família e, em especial, para a igreja. Eu quero finalizar te contando uma história que eu achei muito interessante. Um senhor, 3 vezes por semana, entrava no ônibus
e descia no mesmo ponto. Uma jovem que observava ele entrar no ônibus 3 vezes por semana ficou tão curiosa, muito curiosa. Mas um dia, ela não suportou curiosidade, ela queria saber onde ele ia, tão bem vestido, tão arrumado, cabelo penteado, cheiroso, sabe, com a roupa bem passada. E ela curiosa, mas um dia ele entrou com um buquê de rosas e ele desce no ponto com o buquê. A moça que o via 3 vezes por semana, não resistindo, desce atrás dele, corre até onde ele estava e um senhor aparentando ter mais de 80 anos, ela diz: onde o senhor vai com esse buquê? Eu vejo o senhor passar aqui 3 vezes por dia, o senhor desce no mesmo ponto. E eu queria saber onde o senhor está indo e principalmente hoje levando um buquê de rosas. Ele disse: eu estou indo visitar a minha esposa, eu a visito 3 vezes por semana. Ela está numa clínica de repouso e ela tem Alzheimer. Há 3 anos ela não lembra de mim, não sabe quem eu sou. A moça insistiu em dizer: se ela não lembra do senhor, se ela não sabe quem é o senhor, por que o senhor a visita? E hoje ainda vai levar um buquê de flores? O velho lhe respondeu dizendo: hoje é o aniversário dela, por isso leva um buquê. Filha, ela não sabe mais quem eu sou, mas eu jamais me esquecerei quem ela é. Isso é casamento? Está acima da chuva, do vento, do rio? Está acima do sexo? Está acima das finanças? Está acima de qualquer outra coisa? Uma relação conjugal sadia, saudável, ela existe, ela é viável, ela pode ser vivida sim. Deus pode te dar um casamento feliz, abençoado. E por isso nós estamos aqui na Academia de Pregadores, decidimos acreditar nisso e investir nesses 12 conselhos para revolucionar seu casamento. Este é o primeiro. Coloque em prática aquilo que você aprender, porque o que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você coloca em prática. Vamos para o segundo conselho?